Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor esteja na sua vida. Filipenses capítulo 1, verso 21 diz: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muitas pessoas conhecem, essa palavra. E Cristo, ele nos dá um abrigo seguro. Porque nós estamos nele, nós somos salvos, né? E a morte do crente aqui é comparado com um sono, né? Quando o Senhor vem e resgata esse crente, é comparado com o sono, né? A morte do crente também é chamada de bem-aventurada. Por quê? Porque está lá no livro de Apocalipse 14:13. A morte do crente também é lucro, como diz a própria palavra aqui, né? No livro de Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que lucro? Porque nós vamos estar, né, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Cremos nisso, estamos aqui nessa terra buscando isso, né? As dificuldades que nós temos, né, de passar por este mundo, e nós estamos buscando mesmo a salvação, estar, né, ao lado do Senhor. E o crente, ele não tem que ter medo da morte. O crente, o cristão, ele não tem que ter medo da morte. Ele tem que saber que quando o Senhor o chamar, é para estar com ele na glória. Então o crente não tem que ter medo, né? A morte do crente traz uma rica consolação. E para os obreiros fiéis, a morte trará uma coroa, está lá em 2 Timóteo 4:8. Então, Cristo, ele é o nosso abrigo, é o nosso socorro. E aqui, essa palavra, aqui em Filipenses, né, no capítulo 1, no verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo. O que é viver Cristo para você? O que para você é viver com Cristo? Paulo aqui, ele estava falando, né, aos filipenses, né, nessa província da Macedônia. Paulo estava lá em Filipe, né, na Europa, e era a segunda viagem, né, missionária dele, e ele escreveu aos filipenses, e nisso ele estava dizendo o quê? Que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Então, que nessa tarde você possa saber que você tem que viver para Cristo. Tudo que você for fazer tem que ter Cristo. Uma unha que você vai fazer tem que ser para glorificar o nome de Deus. Um cabelo que você vai arrumar tem que ser para glorificar o nome de Deus. O viver para Cristo é a sua roupa, a sua vestimenta, a sua casa, os seus maridos, seu filho, tudo para a glória de Deus. Nós temos que viver para o nome do Senhor ser glorificado. Nós temos que viver para que Cristo sobressaia na nossa vida de forma que as pessoas vejam um brilho do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos que entender que, porquanto para mim o viver é Cristo. Então, enquanto nós estamos nessa terra, vivendo para Cristo, que nós possamos fazer isso com esmero, que nós possamos fazer isso com amor, que nós possamos fazer isso com dedicação e que nós possamos entender que aqui em Filipenses 2, ainda no verso de número 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então nós temos que entender que o nome de Jesus é lindo, o nome de Jesus é maravilhoso, o nome de Jesus é um nome que nós temos que chamá-lo, mas chamá-lo para adoração, chamá-lo num momento de dificuldade, mas entender que nós temos que viver para Ele e por Ele. Amém? Deus te abençoe, te dê uma tarde, uma noite, um dia de vitória, de graça na presença do Senhor. Beijo grande, Deus te abençoe e a paz do Senhor.